Apatia associada ao uso de antidepressivos. Aí você, colega médico, prescreve um antidepressivo para o seu paciente, uma sertralina, uma fluoxetina, e ao invés de melhorar do quadro, o paciente fica mais apático. Quando isso acontece, como identificar, o que você pode fazer, é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Então vamos a uma situação clínica muito comum na prática de todo médico, família e comunidade, clínico geral. Chegou o paciente com um quadro de ansiedade. O paciente está ansioso, muito preocupado, ou até com crises paroxísticas de ansiedade, tem palpitação, taquicardia. Talvez ele esteja até já um pouco depressivo, mais apático, mais indiferente, mais entristecido, e você prescreve de maneira certeira um antidepressivo SRS para ele, disponível no SUS, uma sertralina, uma fluoxetina, indicação perfeita. E esse paciente ele volta, dali algumas semanas, te contando: doutor, eu até estou menos ansioso, mas eu estou apático, eu estou aqui indiferente, eu não ligo mais para as coisas. Como é que ele vai te contar isso da apatia? Talvez ele não use esse termo, mas ele vai contar que ele está indiferente. Então, olha, eu fui num velório e eu não chorei, eu fui passear com o meu cachorro, que eu gosto muito, e tanto faz, tanto fez. Eu fui assistir um seriado Netflix, adorava maratonar, eu fui lá e fiquei indiferente. Doutor, isso é da medicação? E é importante você identificar e fazer alguma coisa, porque muitas vezes, se você não intervir, o paciente ele vai acabar abandonando o tratamento, vai parar a medicação, não vai voltar no seu atendimento e todo mundo fica insatisfeito. E será que isso é possível? Será que é da medicação? Será que é do próprio quadro do paciente? Afinal de contas, ele estava ansioso, depressivo. E a principal coisa, a primeira coisa que você, médico, deve saber é o seguinte: é que sim, isso pode acontecer. Pacientes que usam antidepressivos, principalmente os SRS, os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eventualmente pode apresentar o sintoma de apatia. Isso acontece de 20% até 90% dos casos. Veja que tem uma margem muito grande. Quando isso acontece, olha só, esse é o dado importante. Quando isso acontece, quando o paciente fica apático, é comum ele ter uma alteração da libido junto, ou um atraso no orgasmo, alguma queixa sexual associada. Então, se o paciente ele se queixou da libido, é uma coisa bem comum de acontecer, investigue se ele não está mais apático. É verdade que os antidepressivos eles tendem a melhorar não só a apatia, como outros sintomas depressivos. A anergia, a anedonia, alterações nas funções neurovegetativas, sono, fome. Mas, muito curioso, esse universo dos psicofármacos. O remédio pode tanto ajudar, como pode causar essa tal da apatia. E professor Rafael, será que são só os antidepressivos que podem provocar a apatia? E aí que tá, não são só os antidepressivos SRS. Temos também, e anote aí, o carbonato de lítio, muito usado no tratamento de transtorno afetivo bipolar, baita estabilizador de humor, muito útil, muito eficaz, mas pode provocar isso também. O uso de antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, olanzapina, risperidona, paliperidona, também pode deixar o paciente mais apático. E é importante salientar também que essa apatia medicamentosa, chamemos assim, independe do diagnóstico. Então, tanto faz se você está prescrevendo para o paciente que tem uma depressão, um toque, uma ansiedade, o risco é o mesmo. E para você ajudar o seu paciente a entender essa tal da apatia, e para você também, eu gosto de usar a seguinte imagem. Imagina que o antidepressivo, ele vai fazer o seguinte: ele vai inibir as emoções como um todo do paciente. Ele vai como que anestesiar afetivamente o paciente. E por um lado, isso pode ser muito útil em situações extremas. Por exemplo, um paciente que está pensando em tirar a própria vida, um paciente com uma ansiedade descomunal, um sofrimento muito grande. Então, anestesiá-lo afetivamente é algo que a gente quer, para o paciente suportar aquele desconforto e até se tornar tratável numa psicoterapia, por exemplo, ou passar por essa fase que vai usar a medicação, muitas vezes por 6 meses, 1 ano, e depois a medicação é retirada. E eu faço essa analogia por quê? Porque a gente sabe como a medicação funciona, mas a ciência não sabe exatamente o que o remédio faz que vai melhorar os sintomas do paciente. Até porque você deve lembrar que os diagnósticos psiquiátricos não têm um agente nosológico, são apanhados de sintomas, é uma lista de sintomas que, inclusive, de tempos em tempos muda. O que é a mania hoje, há tempos atrás, tinha um outro nome, outros critérios. Então, tem essa metáfora para explicar o que a medicação faz. Ela vai anestesiar os sentimentos. Em algumas situações isso é útil,
mas muitas vezes isso acaba sendo indesejado. Então, o paciente que muitas vezes não precisaria de uma medicação, usa o antidepressivo, ele vai falar o que para você? Nossa, estou meio anestesiado, estou meio indiferente, fui no velório, não chorei, terminei o relacionamento e não estou nem aí, não estou reagindo, não estou modulando com o ambiente como deveria. É um sinal, inclusive, de alerta que a medicação está numa dose excessiva quando o seu paciente estiver usando. E uma vez que você identificou, e agora você sabe identificar essa situação, o que você pode fazer para ajudar o seu paciente? Mas antes, se você está vendo valor nesse conteúdo, está sendo útil para você, colega médico, já dá um like aqui para ajudar a divulgar esse conteúdo e ajudar outros colegas também. Se inscreva no canal para receber as notificações e não perder os vídeos semanais que eu posto aqui, e já compartilha com um colega médico também. Então vamos agora ao que você pode fazer. 2 caminhos possíveis. Primeiro, está na dúvida, e muitas vezes você vai ficar na dúvida, o paciente ele vai melhorar de algumas coisas, piora da apatia, o que você deve fazer? Aumentar a dose. Então está lá com a sertralina, 50 mg, o paciente melhorou um pouco, mas está apático, passa para 100, passa para 75. Qual é a lógica disso? A gente aqui quer minimizar o risco de uma recaída. Suspeita de apatia. Se eu retirar a medicação, o paciente tem uma chance de recaída. E isso é um mal maior, né? A gente sabe que uma recaída de um quadro psiquiátrico não é como um resfriado qualquer. Então a gente aumenta a dose para ver até onde a medicação vai ajudar o paciente. E se for uma apatia por conta do próprio quadro clínico psiquiátrico, e a gente aumenta a dose, tende a melhorar. Seria talvez um sintoma residual que a medicação ainda não tinha resolvido. Agora, se a apatia for da medicação, aumentar a dose, essa apatia vai piorar. E aí você detecta. E se isso acontecer, aí você tem algumas opções. Você pode trocar a medicação. Você pode aguardar aí no período. Não recomendo porque não tende a melhorar com o tempo. Enquanto o paciente usar a medicação, ele vai ficar apático. E você pode ainda fazer algumas associações para reduzir essa apatia com alguns outros psicofármacos. E quais são esses? Então temos a bupropiona, que é um antidepressivo dual, que não vai agir na serotonina. Temos a mirtazapina, que é um outro antidepressivo também dual, que também não modula tanto a serotonina, um pouco, mas não tanto. Aumenta o apetite, dá sono, mas ela pode ter esse efeito de melhorar a apatia. Temos também o metilfenidato e o modafinil, que são estimulantes, são psicoestimulantes. Na prática, eu, aqui no consultório, costumo trocar a medicação. Tento evitar a polifarmácia. Agora, para casos extremos, que o paciente só melhorou com aquela medicação, né, já testou outras, não ficou bem, a gente associa alguma coisa, temos essa opção também. Muito bem, agora você já sabe identificar, quando suspeitar, como acontece essa tal de apatia por conta de uso de psicofármaco. E a conclusão que eu queria trazer para você, inclusive como especialista, é o seguinte: os antidepressivos, o lítio, os antipsicóticos, eles não são medicações ruins, de forma alguma. É verdade que existe um exagero nas prescrições, mas o fato é que funcionam muito bem. Então, a dica prática é: start slow, go slow. Começou a medicação, vai devagar, introduz uma dose mínima, aguarda ali 2 semanas para ver se tem algum efeito. Normalmente, em 2 semanas a gente vai ver alguma resposta, 20% em 2 semanas. 4 semanas para ver um efeito mais robusto da medicação, para ver se está ajudando, se aumenta a dose, se troca a medicação e se aparece essa tal de apatia. Se isso acontecer, tranquilo, você começou com uma dose pequena, faz mais um ajuste, aumenta essa dose. Melhorou da apatia? Que bom, era um sintoma residual. Não melhorou? Olha, é da medicação. Aí não recomendo que você fique insistindo, aumenta mais a dose, espera, não. Aí pode trocar, que acaba sendo minha primeira escolha no consultório, acabo orientando meus alunos também, dos cursos, das mentorias, ou fazer alguma associação. Ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo? Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E já te convido a amanhã colocar isso em prática e ficar mais atento. Atender o paciente em uso de antidepressivo, lítio, antipsicótico, fique atento. Ele está apático? Investigue, que muitas vezes isso pode passar desapercebido. Identificando isso, você vai ajudar a transformar a vida do seu paciente. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.